Muito bem, senhoras e senhores. Sexta aula do nosso intensivão. É uma aula chata, é uma aula que a gente fala de problemas, de impedimento, de perda de cidadania italiana, mas ela é importante. Então, assim, eu tenho a obrigação de trazer essa aula, mesmo que seja chata, mas a gente precisa falar sobre isso, que são problemas que podem tirar o seu direito ao reconhecimento, tá? São 4 os problemas, ou 4 situações que a gente vai abordar aqui, que podem tirar ou impedir que você tenha a sua cidadania italiana reconhecida. Bom, até bater na madeira aqui, que espero que não seja o seu caso. Em relação às 2 primeiras, naturalização e filiação, a gente já falou. Então, naturalização, quando eu falei na aula sobre CNN, eu expliquei que se ele se naturalizou brasileiro antes do nascimento do filho, perdeu-se o direito. A filiação, eu falei também na aula anterior um pouco sobre o que significa, quais são os eventuais problemas. A gente vai falar um pouco mais sobre o que diz respeito à filiação, principalmente em algumas situações que podem sanar o problema, tá? Quando não houve a filiação. E a gente tem outras 2 situações, que é filhos de mulheres nascidos antes de 48 e a tal da cidadania trentina, esse nome que deram lá nas redes sociais. Lembrando, tá? Última aula aqui que eu falei para vocês, que existem 2 condições fundamentais quando o assunto é filiação. Lembra quais são? Lembra a primeira? Os pais eram casados civilmente, legalmente, no nascimento do filho ou durante a menoridade. Isso legitimou o filho como filho legítimo. Então, primeira condição, se todo mundo foi casado ali, quando os filhos nasceram, não existe problema. Segunda condição é quando não há um casamento civil ou um casamento legal entre os genitores no momento que o filho nasceu ou durante a sua menoridade. Uma outra condição é, então, o genitor que transmite a cidadania precisa ter sido o declarante. O que acontece? Importante dizer que, se o casamento, se esse filho, os pais se casaram enquanto ele era menor, resolvido o problema, menor de 18 anos. E existe uma outra situação, que é uma eventual declaração de paternidade ou maternidade durante a menoridade do filho, que também sanou o problema, resolvido. Por exemplo, digamos que eu tenho um filho hoje, eu estou vindo para a Itália fazer meu processo, eu não fui casada com a mãe dele e eu também não fui o declarante. Se essa criança é menor de idade, eu posso fazer uma declaração de paternidade enquanto ela é menor, porque resolve, a gente chama de sana. A gente sana o problema da falta de declaração explícita de maternidade. Isso normalmente acontece com as mulheres. Por quê? Porque no Brasil é cultura que o homem vá declarar a criança enquanto a mulher ainda está na maternidade, né? Então, normalmente, na grande maioria dos casos, que é necessário fazer uma declaração, é feita uma declaração de maternidade. Então, situação, pai e mãe não são casados civilmente, o pai foi declarar a criança ali no primeiro dia, segundo dia, a mulher ainda está na maternidade, ela não declarou. Só que é ela que transmite a cidadania vem por ela. E você é filho desta mulher que não te declarou e também eles não foram casados. Se você é menor de idade, resolve o seu problema, porque existe uma grandíssima diferença entre ser menor e maior de idade no que diz respeito à cidadania italiana. Se o meu filho é menor de idade, eu resolvo quase tudo relacionado à transmissão da filiação. O problema é quando ele se torna maior de idade, porque aí a lei diz que, pela legislação italiana, se uma pessoa já é maior de idade, ela já tem então que proceder com o próprio reconhecimento. E aqui o que diz a lei? O fato de ter um filho nascido de uma união não matrimonial não impede a transmissão da cidadania italiana se no nascimento constar um dos genitores, basta apresentar uma certidão interior dos dois. Então, obviamente, se o genitor que transmite está na certidão, show! O problema é quando ele não está na certidão. Caso conste o declarante na certidão de nascimento somente um dos genitores, é necessário que o outro genitor faça o reconhecimento ou a declaração aqui de maternidade ou paternidade. Só que tem um problema. Quando a gente faz isso na maioridade, isso deixa de ser cidadania iuris sanguinis e passa a ser um troço chamado cidadania italiana por eleição. Como eu disse, enquanto é menor, a gente resolve um problema. A
A partir do momento que a pessoa se tornou maior, por exemplo, uma adoção na maioridade já não é mais cidadania italiana automática. Reconhecimento de um filho na maioridade já não é mais cidadania italiana automática, já não é mais cidadania italiana iuris sanguinis e se torna cittadinanza italiana per elezione, tá? Que a gente pode falar isso numa outra aula, se você quiser. Tem até um artigo no blog, coloca lá cidadania por eleição e lá você tem toda uma explicação com detalhes sobre como funciona. Então, se o seu caso, anota aí, se você ou alguém na sua linha de transmissão é filho de uma pessoa que você não consegue obedecer nenhuma das duas condições fundamentais. Os pais não foram casados na menoridade, não houve a declaração explícita do genitor e é possível, o genitor ainda é vivo, então dá para você resolver o problema, sanar o problema fazendo uma declaração de maternidade. Só que antes de fazer a declaração de maternidade, existe aí algumas condições. Esse genitor tem que fazer o próprio procedimento primeiro, depois ele vai com você no cartório, vocês fazem uma declaração de maternidade ou paternidade, e aí você faz a sua cidadania italiana por eleição, tá? Isso se for o seu caso. Então essa é a terceira condição que pode impedir alguém de ter a cidadania italiana reconhecida. Vou dar aqui a pior das hipóteses. Uma pessoa não teve essas duas condições, digamos que é filho de uma mãe, a mãe transmite a cidadania, a mãe não foi casada com o pai, também não declarou o nascimento dela e a mãe é falecida. Não há como ter o direito à cidadania, por quê? Ainda que o nome seja iuris sanguinis e a gente tenha uma falsa ideia de que a cidadania é por sangue, no final das contas é cidadania por filiação. Essa mãe nunca em vida declarou a filha. E antes que você me fale, mas Fábio, no Brasil não existe nenhuma dúvida que a mãe é mãe. Afinal de contas, é mãe, ninguém é filho de chocadeira. Eu concordo com você. Só que aqui na Itália a legislação é diferente. Aqui a legislação, a mãe ela pode omitir o seu nome na certidão de uma criança. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão essa aula vai ficar gigante, mas sim, esse é o grande problema que acaba fazendo com que algumas pessoas no Brasil percam o direito à cidadania. A legislação italiana, no que diz respeito à legislação, é diferente da legislação brasileira, e é por isso que às vezes cria essa confusão. Outra situação, cidadania materna. O nome, na verdade, é cidadania por derivação materna. O que acontece aqui? Imagine, e isso daqui gera muita dúvida, e às vezes a grande maioria das dúvidas são completamente equivocadas. Imagine que tem uma mulher na sua linha de transmissão. Imagina, digamos que, vamos colocar a minha linha, digamos que era o meu trisnono Giordano, depois teve o Luiz, depois teve a Maria. Aliás, vamos pegar até a minha própria linha da parte da minha avó Maria. Era o meu trisnono, depois veio o meu bisnono Roque, depois veio a minha avó Maria, depois veio meu pai Flávio, depois veio eu. Então eu tenho uma linha, que é a outra linha do barbeiro, que é a linha Soana, que tem uma mulher no meio, a avó Maria. E aqui é o seguinte, se na linha de transmissão existe uma mulher, avó Maria, verifica agora em que ano nasceu o filho ou filha desta mulher. Veja, não importa a data que a mulher nasceu. A avó Maria nasceu em que ano? Não importa. O meu pai, filho dela, que ano que meu pai nasceu? Meu pai nasceu antes de 1948 ou depois de 1948? Então aqui eu trago para você, mais uma vez, uma ideia para você entender. A partir do dia 1º de janeiro de 1948, entrou em vigor a Constituição Italiana. Até o dia 1º de janeiro de 1948, ou seja, até o dia 31 de dezembro de 1947, eu brinco aqui, né, que quem nasceu antes era filho de chocadeira. As mulheres não tinham o direito de transmitir a própria cidadania para seus filhos antes de 1 de 1 de 1948. Então o que acontece? Aqui é como se eu tivesse uma linha. Veja, bisnono nascido em 1900, avó nascida em 1920. Ela recebeu a cidadania do pai porque a gente aprendeu lá na primeira aula que é italiano, filho de italiano. Todos nós que nascemos de um pai italiano, pai ou mãe italiano, é italiano. Então essa avó aqui, que nasceu em 1920, recebeu a cidadania. Então ela nasceu, teve a sua cidadania italiana. Aí, aqui a brincadeira é,
Essa avó teve um pai ou uma mãe em 1945. Como foi antes de 48, ela não transmitiu a própria cidadania que ela recebeu do pai dela para o filho. Porque ela só transmite a partir de 1 de 1948. Olha que interessante. O meu pai nasceu em março de 49. Ou 48 ou 49. Então, no meu caso, eu poderia ter feito a cidadania pela minha avó Maria, que nasceu em 1923, se eu não me engano. Então, ela nasceu em 23, meu pai nasceu em 49. Então, ele teria recebido, porque depois já estava... Ele já nasceu numa época em que a mulher já transmitia a própria cidadania, depois passou para mim, e eu não teria tido problemas em fazer o meu processo pela família Soana. Tá? Então, a cidadania materna é um outro complicador. Se você tem uma situação em que um filho ou filha de uma mulher na linha nasceu antes de 48, eu não consigo mais fazer meu processo, disseram mesmo que quando tem uma mulher na linha já era. Não era absolutamente nada. Você tem direito a ter a cidadania italiana, sim. Cidadania materna, é possível você ter a sua cidadania reconhecida. A única diferença é que você não pode vir para a Itália fazer um processo no comune ou nem ir diretamente no consulado, porque existe um impedimento legal. A lei ainda não mudou para garantir que os filhos tenham direito. Então você precisa contratar um advogado e ele vai fazer o seu processo por via judicial materna. Então você vai entrar no blog minhasaga.org, vai escrever lá cidadania materna, vai encontrar um artigo, no final dele vai ter um formulário. Nós temos um advogado parceiro que faz processos, inclusive foi um advogado que começou há mais de 15 anos atrás com essa história de cidadania por derivação materna aqui na Itália. Então, se for o seu caso, se você cair na tal da cidadania materna, então vai lá no blog e preenche os dados para você ter acesso ao advogado. E por último, a tal da cidadania tridentina. Essa é a quarta condição que pode tirar o seu direito ao reconhecimento. Até 1920, a região do norte da Itália, que hoje são as regiões de Trento, Bolzano e Gorizia, elas não faziam parte da Itália. Elas faziam parte de um país que não existe mais, chamado Império Austro-Húngaro, ou Império Austro-Hungárico, em italiano. Então, o que acontece? Hoje, quem nasceu no Trento é italiano, quem nasceu em Bolzano é italiano, quem nasceu em Gorizia é italiano. Quem nasceu antes de 1920 nessas regiões não era italiano, era austro-húngaro, tá? Essa região passou a ser Itália, tal qual a gente conhece hoje, no dia 16 de julho de 1920. Então, o que acontece? Quando você está buscando seus documentos para o reconhecimento, e aí você pediu a sua certidão aqui na Itália, ou você descobriu que o seu antenato italiano nasceu em uma dessas regiões, Trento, Bolzano e Gorizia, pode ser que você não tenha mais direito ao reconhecimento. Por quê? Porque, como eu disse, não era Itália. Existiu durante 10 anos uma possibilidade de pessoas que são descendentes de pessoas nascidas no Império Austro-Hungárico de ter a cidadania. Do ano 2000 até o ano de 2010, existia essa tal de Lei 379/2000. E uma circular capa Sacantoto que explicava como funcionavam as coisas. Isso acabou, isso não existe mais. Então, se alguém falar para você, mas tem um advogado que disse que mesmo eu sendo descendente de trentinos, eu posso ter a cidadania italiana reconhecida, cuidado, cuidado e cuidado. Existe uma única possibilidade de você ter a sua cidadania italiana reconhecida caso o seu antenato italiano tenha nascido numa dessas regiões, que é o seguinte: se ele nasceu, primeira situação, se ele nasceu nessas regiões depois do dia 16 de julho de 1920, você já aprendeu, ele nasceu na Itália. Então basta você pegar a certidão de nascimento dele. Eu já tive casos de pegar a certidão de nascimento de Dante Causa, nascido em Gorizia, nascido em Trento, depois de 1920, e que a pessoa teve a cidadania iuris sanguinis reconhecida normal, porque está tudo certo. Porém, se mesmo que o antenato, mesmo que o Dante Causa tenha nascido antes de 16 de julho de 1920 naquela região, a legislação italiana aceita que os descendentes desses cidadãos tenham a cidadania italiana reconhecida por iuris sanguinis, por filiação, se
estes indivíduos, mesmo tendo nascido antes de 16 de julho de 1920, tenham saído da Itália depois de 16 de julho de 1920. Ou seja, situação. Você descobre que o seu Dante Causo nasceu em Trento, cidade de Trento. Só que ele nasceu em 1910. Aí você fala, porca miséria, 16 de julho de 1920. Meu antenato nasceu no Império Austro-Húngaro. Só que aí, você já está lá com as lágrimas escorrendo. Só que aí você descobre que, não, peraí, quando que ele saiu da Itália? Ele saiu logo que ele nasceu? Ele saiu com os pais? Aí você descobre que ele só saiu da Itália em 1925. O que aconteceu aqui? As pessoas que estavam nesses territórios quando mudou para a Itália, elas receberam a cidadania italiana. Então, se elas estavam no território italiano, naquele momento, 16 de julho de 1920, elas trocaram a cidadania italiana. Na verdade, elas se tornaram apólides, porque não existiam mais aquele país, e aí elas obtiveram a cidadania, a nacionalidade italiana, porque elas estavam no país. Então, se ela saiu depois, ela saiu como cidadão italiano, e aí ela teve seus filhos como cidadão italiano, e o direito permaneceu, e tá tudo bem, tá tudo lindo e maravilhoso. Tá bom? Então, recapitulando. 4 possibilidades, 4 situações que você pode ter ou que podem tirar o seu direito ao reconhecimento. Naturalização do italiano antes do nascimento do filho. Se não houver as duas condições em relação à filiação. Se você tiver um filho nascido antes de 48 de uma mulher, não é que você perde o direito, mas você vai ter que fazer um trabalho, vai dar um pouco mais de trabalho, você vai ter que contratar um advogado aqui na Itália para fazer isso para você. E no caso da cidadania trentina, como a gente chama, se ele nasceu antes de 16 de julho de 1920 ou se ele saiu da Itália antes dessa data também, mesmo tendo nascido. Enfim, você já entendeu como funciona. Espero que não seja nenhum desses 4 casos. E caso você tenha qualquer dúvida, qualquer coisa, se você pegou seus documentos, você não está entendendo bem e precisa da minha ajuda mais próxima, eu já falei isso na última aula, mas vou repetir aqui. Se você precisar, Jornada da Cidadania Italiana é uma área de membros por assinatura, você paga mensalmente um valor mínimo para ter a minha ajuda, para ter a minha expertise mais próxima de você, tá bom? Grande abraço e a gente se vê então na próxima aula.